Fala galera, tudo bem? Então vamos lá falar sobre osteologia do crânio, perfeito? Então eu coloquei para vocês o seguinte, que a cabeça óssea ela vai ser formada aproximadamente por 22 ossos desse segmento, 11 dos quais são divididos, tá? E onde vão se apresentar como pares também. E os ossos do crânio eles podem ser divididos em dois grupos, chamado para a gente como neurocrânio, contendo 8 ossos desse segmento, e o viscerocrânio, né, que são os ossos da face. E nós temos os ossículos, né, restantes presentes na região do crânio. E são eles, né, os ossos da orelha média, que é justamente o martelo, a bigorna e o estribo, e o ocioide. Então, definindo assim, que temos um total de 29 ossos que constituem o crânio, beleza? Agora vamos dividi-los. Então, aqui, ó, a imagem, demonstrando os ossículos da audição, tá? O martelo, a bigorna e o estribo, né? Propriamente dito aí para vocês. E demonstrando ele aqui dentro da cavidade timpânica, né? Os ossículos da audição. E temos aqui o osso que fica localizado aqui nessa região do pescoço, por não ter uma localização fixa, chamada de osso bioide. Então, eu coloquei para vocês que o crânio ele vai possuir suas funções. E uma das suas funções vai ser justamente envolver e proteger o encéfalo, tá? E servir de inserção de músculos correspondentes, tá? Da face e do crânio. Então, ele vai ter origem e inserções de músculos, né? Como o bicular do olho, o bicular da boca, levantador do lábio, tá? Masseter, bucinador, os músculos da mastigação, os músculos temporais. Então, ele vai ter justamente essa função. E esse crânio ele vai ser dividido em duas partes, como eu falei para vocês. A região neural, o qual chamamos de neurocrânio, e a região né? Visceral, onde nós temos aí a maior quantidade de vísceras presentes justamente nesse segmento. Então, por isso que nós chamamos de viscerocrânio, né? Porque é o vasco que é vice sempre. A gente vai usar isso não, hein? Então, nós temos aqui o viscerocrânio, beleza? Então, o que acrescenta para gente? Que, desta forma, os ossos, né, da região do crânio, eles podem ser subdivididos em neurocrânio, onde temos as regiões neurais, onde vai ser responsável por envolver, né, todo o segmento do neuroencéfalo, propriamente dito, formado por quem? Por um osso frontal, é esse aqui, o osso esfenoide, que é o roxinho, o osso etimoide, que é o verdinho, o osso occipital, tá? Os temporais e os parietais. Todos esses 8 ossos, eles vão envolver justamente o quê? A região do crânio, beleza? Em contrapartida, nós temos os ossos que vão constituir, né, o viscerocrânio, que são os ossos lacrimais, que são pares, os ossos nasais, que são 2, né, são pares, os zigomáticos, né, vulgo maçãzinha do rosto, onde a mulher passa lá o blush, o iluminador, né, os maxilares, vai ser subdividido em 2, tá? Nós vamos ter o direito e esquerdo, que vai ser subdividido pela sutura palatina ou sutura intermaxilar. As conchas nasais inferiores, o osso vômer e a mandíbula, formando assim a região do viscerocrânio. Beleza?
Show? Então, o neurocrânio, ele também pode ser dividido em duas partes fundamentais, o qual vamos tirar essa parte de cima, que vamos chamar de calota, e essa parte para baixo, onde vamos chamar de base do crânio. E a base do crânio, ou calota, né, também conhecido como calvária, ele vai ser constituído por alguns ossos. Nós temos como o frontal, os parietais, que são esses, o occipital, beleza? E os temporais, formando assim tanto a parte da base do crânio como parte também da calota craniana. E através disso, todos os indivíduos eles têm o processo de desenvolvimento, beleza? Desenvolvimento natural. Vocês lembram lá no início de osteologia que falamos que justamente os ossos eles são totalmente desarticulados e vimos isso em coluna também, porque ele tem um processo que de crescimento. Show de bola. E referente a isso, tá? Nós temos no crânio a mesma coisa. Para o encéfalo ocorrer o processo de desenvolvimento, eu preciso justamente que essas estruturas ósseas sejam desarticuladas, o qual recebe o nome de fontanelas, também conhecido como as moleiras da criança. Cuidado para não bater com a cabeça, né? Da criança, por quê? Porque os ossos estão totalmente desarticulados. Só temos aqui um tecido fibroso, tá? Responsável por permitir o revestimento e ajuda no processo de crescimento, tá? Do desenvolvimento do cérebro, que vai acomodando de uma forma até essas estruturas começarem a se desenvolver e sumirem. Perfeito? E através desse desenvolvimento, ocasiona que também tenhamos estruturas importantes, que são os seios da face. E esses seios da face, eles são justamente o que? As cavidades que são preenchidas por ar, encontrado na região da face e também no crânio dos indivíduos. E o seios da face ele tem a função justamente de atuar na fonação da voz, beleza? Também conhecido como ossos pneumáticos. Então, algumas terminologias que podemos aplicar referentes à nomenclatura, que são os seios da face, e também conhecido como os seios paranasais, perfeito? Que são cavidades. Desculpa. Então, nós temos o seio frontal, o seio maxilar, as células etimoidais e o seio esfenoidal. Perfeito? Aqui uma tomografia do lutador, né? Tomou um soco, teve uma fratura de ossos da face. Beleza? E como a região da face é uma região, né, que você tem ar, certas patologias, né, como rinite, sinusite, né? Então, a gente consegue identificar numa imagem. Então, a gente consegue ver. Se eu tenho uma estrutura que tenha a presença de ar, é natural que essa estrutura ela fique de cor, de tonalidade escura, principalmente onde nós temos as cavidades ou cimos. Então, aqui, no seio maxilar, no seio frontal, ele tem que se demonstrar dessa cor, mas um pouco até mais escura. Mas quando a gente realiza uma radiografia, quando o paciente está totalmente congestionado, com forte dor de cabeça, cabeça pesada, é justamente pela quantidade de secreção que tem dentro dessas cavidades. Então, o médico solicita a radiografia de seios da face. Então, olha aqui, o seio maxilar totalmente velado, ele tem praticamente a mesma densidade de um osso.
E isso se apresenta justamente nas regiões que eram para ser preenchidas pelo ar, mas devido ao processo inflamatório, cria-se, né, as secreções e a densidade fica a mesma das estruturas ósseas, ok? Então aqui nós temos justamente o processo de velamento dado um processo inflamatório. E através disso, nós temos os pontos, né, muito importantes na região do crânio, que são os pontos chamados de pontos topográficos, tá? Ou pontos craniométricos, no qual nós temos linhas de referência, uma das que vocês já ouviram, né, falar, que é o plano médio sagital, ou plano sagital. Da direção do plano sagital, nós temos pontos que vão influenciar justamente para a gente realizar as radiografias de crânio, tá? Como ponto principal, a glabela, o násio, o acântio, tá? Ou o espinha nasal anterior, e o plano mentoniano. Perfeito? Então temos 1, 2, 3, 4 pontos centralizados. Temos a linha interpupilar, né? Cristoarco superciliar, sulco supraorbital. São alguns pontos de referências topográficas. Assim como se demonstra, né, no perfil. O trago, o topo de implantação da orelha, conhecido como tio, o pavilhão auditivo, né? Aqui, ó, vem a mandíbula, aqui nós temos o ramo da mandíbula e aqui a curvinha formando o ângulo da mandíbula, também conhecido como cônio. Mas a gente consegue ver os pontos principais, né, na vista que se apresentam, na verdade, na vista anterior também a gente consegue ver no perfil. A glabela, o násio, o acântio e o ponto mentoniano ou mento, também conhecido nesse segmento, beleza? E olha aqui que se apresenta. Todos aqueles pontinhos que eu citei para vocês, eles se apresentam aqui, onde eles vão ter, olha só, a sua origem, tá? A sua origem, vamos dizer assim, de localização, onde eles vão nascer e onde eles vão se articular. Nós chamamos de origem e inserção para certas estruturas. Então, essas linhas ajudam justamente para a gente realizar as radiografias do crânio. Pô, a gente vai pegar lá, vão realizar uma radiografia incidência de tal, né? Show! A gente fazer uma radiografia. A raio central tem que vir perpendicular em Lyon, como exemplo, ou no LOM. Então, tem que saber quais são as linhas, beleza? Então, aqui eu tenho como referência, ó, glabela, né? Nasal, o acântio, lábio, né? E mento. Tem a órbita também e inferior à órbita. Então, do nosso primeiro ponto, nós temos aqui a linha glabelo-meatal. Então, linha glabelo-meatal é o nosso primeiro ponto de referência, porque ele vem da glabela e vai diretamente no único ponto que todos vão se encontrar, que é o meato. Então, por isso nós chamamos de linha glabelo-meatal. Na região dos olhos, nós temos a LOM, que é a linha órbito-meatal, direcionada justamente centralizado nas órbitas, né? Então, nós temos a linha órbito-meatal PUF, dando origem. Inferior à órbita, nós temos a LION, a linha infra-órbito-meatal. E depois nós temos o acântio, ou espinha nasal. Então, nós temos a linha acanto-meatal. E depois vem na região dos lábios, que vamos chamar de lábio-linha meatal. E depois no mento, que vamos chamar de linha mento-meatal. Então, todos esses pontos, tá,
Vocês vão pegar, vão estudar, vão gravar isso, porque isso vai influenciar justamente para que vocês possam realizar as radiografias da região do crânio. E legal, né? Vale ressaltar que nós temos esse ponto aqui, ó, que é encontrado na região posterior, tá, do crânio. Para alguns indivíduos se apresentam uma tuberosidade chamativa, vamos dizer assim, bem alterada, e outros não. Mas todo mundo possui, tá, essa protuberância occipital externa, ok? Também conhecido como íneo, que vai servir também como ponto de referência para vocês realizarem radiografia até mesmo da coluna cervical, tá? Em regiões específicas. Perfeito? Então, olha aqui, ó, que eu estava falando. Olha só as suturas, tá? Que também demonstra os pontos craniométricos. Então, aquela lá daquele crânio da criancinha, que estava aberto, agora se fechou. Dando a origem justamente quem? As suturas. Nós chamamos de suturas cranianas. Beleza? Então tem a sutura coronal, a sutura sagital, a sutura lambdoide. Na lateral nós temos a sutura escamosa, tá? E a união dessas suturas, elas dão origem a alguns pontos chamados de pontos craniométricos, que é a união da sutura sagital com a sutura, a união da sutura sagital com a sutura coronal forma um ponto de encontro que vamos chamar de bregma. Assim como a sutura sagital com a sutura lambdoide forma um ponto específico que vamos chamar de lambda, tá? Que são os pontos justamente o quê? Craniométricos. Assim como nós temos na vista lateral, essa daqui que é a sutura escamosa, tá? Do osso temporal. E aqui, ó, nós temos um ponto de encontro de alguns ossos, ó, frontal, esfenoide, temporal e parietal. Na união desses três ossinhos, nós temos um ponto chamado de ponto craniométrico como pitério. Assim como nós temos o astério, que é justamente o ponto de encontro do osso temporal, occipital e parietais, formando aqui o ponto, esse ponto onde está a setinha, como astério. Beleza? Show? Então vamos lá. A face interna, né, da calota craniana ou calvário, que demonstra demarcações, né, das artérias cerebrais, beleza? Onde possibilita a gente analisar também as suturas, né, a crista frontal, o sulco do seio sagital superior, né, que são justamente aqui, ó, presentes nesses espaços, tá? E as granulações aracnoideas, que é o espaço onde permite o fluxo do líquor, tá, do nosso sistema nervoso central. Beleza? Aqui uma base de crânio, tá? Olha aqui, ó, que se apresenta aqui, ó, o seio frontal, tá? A crista galha, o forame magno, esse aqui, gente, é o forame magno, aquele que eu falei lá na coluna. Então, a medula, antes de passar por aqui, nós chamamos de medula oblonga. Depois que ela passa por esse forame magno, aí vamos chamar de medula espinhal, beleza? Essas aberturas são os forames. Então, aqui demonstra que a base do crânio ela vai formar três grandes fossas, que são a fossa anterior, fossa média e fossa posterior, justamente para poder alojar as estruturas encefálicas, o cérebro encaixar ali perfeitamente, tá? E já que o cérebro ele não pode ter, as estruturas não podem ter o contato direto com os ossos, nós temos essa parte aqui, ó, que nós chamamos das meninges,
E essas meninges vão ser responsáveis justamente por fazer o revestimento, tá? Das estruturas do sistema nervoso central. Tá? Que é dura mater, pia mater e aracnoide, são as 3 membranas de revestimento do sistema nervoso central. Tá? Ela forma uma capa envolvendo o cérebro. Tá? Ele envolve o cérebro e ali fica circulando o líquor, aquele líquido cérebro espinhal que eu comentei com vocês lá na coluna vertebral. Ele é presente em toda a parte do sistema nervoso central, justamente para poder fazer a proteção, tá? Aqui, representando o que? O neurocrânio. Que todos os ossos do neurocrânio eles são definidos para a gente como ossos planos, com exceção de alguns ossos, tá? Por exemplo, o esfenoide, o temporal, que são ossos justamente o que? Irregular. Então, o osso temporal ele é definido para a gente como osso irregular, portanto, ele apresenta suas características, e essas características, uma delas são as lâminas de tecido ósseo compacto, onde ele vai se apresentar em 2 faces, que é a face interna, a face externa, tá? E a camada que vai possuir justamente de tecido ósseo esponjoso, né? No caso do crânio, vamos chamar de diplóide. Diplóide é justamente o que? A lâmina de tecido ósseo esponjoso no revestimento do crânio. Tá? Todo mundo tem. Como se fosse, ó, tá vendo aqui pintadinho, ó, esponjoso, ó, a parte esponjosa. Isso é diploé. Tá? A base do crânio formada aí por esfenoide, etimoide e temporal. E os ossos, a base interna do crânio, formam as 3 grandes fossas, como eu falei para vocês. São as fossas anteriores, fossa média e fossa posterior do crânio, que vão servir justamente para poder alojar as estruturas do cérebro. Né? Então, aqui, ó, fossa anterior, fossa média e fossa posterior. Beleza? Além disso, o osso da calvária, né, que é o osso frontal, ele fica localizado justamente na região anterosuperior ou região frontal do crânio. E é um osso plano, classificado para a gente como pneumático, um osso ímpar, porque é o único, e que vai se apresentar com 3 faces fundamentais, que vamos chamar de face externa, interna e temporal. Como assim? Essa é a face externa, em azul. Eu não consigo ver a face interna, porque é internamente o crânio. E ele vem se abrangendo para a região lateral, onde pega aqui a parte temporal. Por isso é classificado, né, assim, com as 3 faces fundamentais, externa, interna e temporal. Beleza? E nós temos o osso parietal, que fica justamente a região superolateral da região parietal, né, do crânio. É um osso plano, par, convexo e tem sua face, o quê? Sua face externa vai ser classificado, né, como um formato quadrangular. Ele apresenta outras características, né, como interna, face interna e externa, as 4 margens, que é occipital, esfenoidal, escamosa e frontal, que ele tem relação com todos, né? Então aqui, ó, escamosa, frontal, occipital, né? Escamosa que é temporal e também esfenoidal aqui, ele relacionado, tá? Nós temos o osso occipital, que fica situado na região posterior inferior, região occipital do crânio, tá? É um único osso, então ele vai ser ímpar, tem um formato losangular e possui suas características também, que é a escama occipital, da região superior ao forame magno, que é a parte basilar, né, da região do crânio. Então, a região antero-inferior ao forame magno, nós temos aí os forames, processos laterais, que é isso aqui, os côndilos laterais. Formato losangular,
relação com a região temporal, parietal, esfenoide, tá? Abertura, que é o forame magno, tá? Os côndilos occipitais e a protuberância occipital externa, que é o índio. Beleza? Temos o osso temporal, que fica localizado na região aí látero inferior da região do crânio, que vamos chamar de região escamosa do crânio, tá? É um osso irregular, porque não possui um formato definido. Como é que a gente vai conseguir definir esse formato aqui? Então, ele tem várias alterações. Por conta disso, falamos que ele é irregular, tá? Forma indefinida. Ele vai possuir três partes fundamentais. É a parte escamosa, tá? Que é essa daqui. A parte petrosa e a parte timpânica, que vai onde tem relação com os ossículos da audição, beleza? Então aqui, ó, a parte interna dele que vai ser timpânica. O osso esfenóide, que fica situado na base do crânio, vai ser um dos principais ossos, né? Ele tem asas, beleza? Asa anterior e posterior, vai ser asa maior e asa menor, tá? Ele é um osso definido para a gente, classificado como osso irregular, tem um formato de um morcego ou uma borboleta de asas abertas, tá? É um único osso, então vai ser ímpar e apresenta um corpo, né? As asas maiores e menores e o processo pterigóide, olha aqui, ó. Alguns falam, parece um morcego, outro fala que parece uma borboleta. Então aqui, ó, o processo pterigóide, tá? A lâmina do processo e o râmulo do processo pterigóide, asa maior, posterior, asa menor, tá? E o corpo dele aqui centralizado. Então, olha aqui, ó, ele fica aqui ó, no córtex sagital, na base do crânio, nós temos até o seio dele, que é o seio esfenoidal, beleza? Ele protege uma glândula muito importante, que é a glândula hipófise, tá? E possui seus acidentes anatômicos também, como processo clinóide anterior e posterior, tá? Show? Nós temos o osso etimoide, tá? Situado na região inferior, tá? Do crânio, à frente do osso esfenóide. É um osso justamente também irregular, ímpar, e apresenta as hastes verticais, lâminas perpendiculares, né? Inferior, e as cristas etimoidais. Então, esse osso vai ser muito bacana, que ele vai formar justamente, né, a divisão da cavidade nasal. Por exemplo, isso aqui, ó, a crista, a haste, a lâmina perpendicular dele, tá? E aqui você tem um vômero. Então, esses dois ossinhos vão formar justamente o que? A divisão da cavidade nasal. Bacana. O maxilar, o maxila, né? Que fica justamente localizado na região anterior da face. Também é classificado como osso irregular, porém são dois, então são pares, tá? Vai ter suas quatro faces, que é a orbital inferior, infratemporal e nasal, formado uma parte importante da região da boca, né, que é a arcada dentária, e forma o assoalho da boca também. Então, olha aqui, ó, parte da órbita, né, inferior e lateral, a parte nasal, né, a parte com zigomático, e aqui, ó, formando a arcada dentária superior. São zigomáticos. Esse é o maxilar. O zigomático, ele fica na região anterolateral da face. É irregular também, porém temos dois, né? São pares. E apresenta aí parte lateral, temporal e orbital. Parte lateral, orbital e temporal, tá? O zigomático. O palatino, ó, então o céu da boca, o osso palatino,
são divididos exatamente ao meio pela sutura sutura palatina média e transversa, tá ok? Então, é um osso irregular, par, são dois, tem o formato de um L para sua divisão, tá? Localizado aí no céu da boca, formando aí, ajudando a formar a arcada dentária, tá? Os lacrimais ficam situados na região medial da órbita, é um osso pequeno, fino, irregular, par, grosseiramente tem um formato retangular, localizado posteriormente ao processo frontal da maxila. Então aqui, ó, tá? O osso lacrimal. No nasal, são esses dois ossos pares aqui, tá? Aqui, ó, na região do nariz, separado pela sutura internasal, tá? São dois, então, ossos pares. Também são irregulares, localizados na região antero-superior da face, entre as órbitas, ok? Formando aqui a abertura periforme. As conchas nasais inferiores, localizadas dentro da cavidade nasal, tá? Inferiormente, nas paredes laterais da cavidade nasal. É um osso delgado, bastante frágil, né? Par de forma em espiral, situado abaixo da concha nasal média, que é o acidente do osso etimoide. Então, olha aqui, ó, concha nasal inferior, concha nasal superior e média, né? E ela se localiza aqui preso naquela lâmina perpendicular do osso etimoide, né? E o vômito formando aqui a divisão do septo nasal. Então, eles ficam na parede, tá? Grudado na divisão do septo nasal. O vômito, né? Região inferior e mediana da região nasal, a cavidade nasal, e inferior justamente a quem? A lâmina perpendicular do osso etimoide. Eles ficam um pouco mais abaixo, formando ali o septo nasal também, junto com o etimoide. Tá? Um osso muito fininho, é único, então é ímpar, tá? Um formato meio trapezoidal. É esse aqui desarticulado e ele aqui articulado, ó. Etimoide, tá? O etimoide e ele aqui formando o septo nasal, a parede, a divisão do nariz. Tá? Olha ele aí. E a mandíbula, que é o maior osso, o mais forte osso, né, da face. É o único osso móvel do crânio, né? Porque, né, ajuda justamente no processo das trações, das mastigações, tá ok? Aqui nós temos a articulação temporomandibular, que é a TM, que auxilia para a gente abrir e fechar a boca, junto com os músculos das mastigações, tá? Que é o masseter e o bucinador, que ajuda a tracionar e criar estabilidade, tá? A gente poder triturar, cortar os alimentos. E tem seus acidentes anatômicos, que isso aqui, ó, que eu deixei para vocês, aí vocês vão sentar, vão estudar e reconhecer, tá? Todas essas imagens, os seus respectivos acidentes anatômicos, tá? Todos identificados para vocês aí, beleza? E umas perguntinhas para vocês fazerem. Show? Até a próxima, tamo junto.